Oi gente, Cláudia Cury do canal Mrs Crochê, tudo bem? Eu já fiz um vídeo aqui no canal mostrando os tipos de agulha e falando um pouquinho sobre elas e qual que é a minha preferida. Eu vou até colocar o card desse vídeo aqui para vocês, para quem tiver curiosidade de saber a minha preferida. Mas hoje eu quero falar sobre tamanho de agulha e não os tipos de agulha. Todo rótulo vem escrito a agulha compatível. Por exemplo, eu peguei uma aqui que a agulha compatível é a 2,5 milímetros e a 3 milímetros. Só um detalhe para quem é muito iniciante, as linhas sempre vêm a agulha de crochê compatível e a agulha de tricô compatível também. Mas no caso, o meu canal é de crochê, eu vou me ater só ao tamanho da agulha de crochê. Essa outra aqui já é uma linha bem mais grossa. A agulha de crochê compatível é entre 3,5 e 5 milímetros. Mas isso não quer dizer que você precisa realmente usar uma agulha que seja desse tamanho ou entre um tamanho e outro. Principalmente porque se o seu ponto for um pouquinho mais frouxo, você pode usar uma agulha um pouco menor. E se o seu ponto for muito apertadinho, porque algumas pessoas têm o ponto mais apertado, pode usar uma agulha maior que não vai ter problema nenhum. Agora, se uma receita recomenda determinado tamanho de agulha, é porque aquela receita já foi feita, já foi testada e sabe-se que aquela agulha é a ideal. Mas, de novo, é a mesma situação. Você não precisa seguir à risca o tamanho da agulha. Eu tenho alguns exemplos aqui que eu queria mostrar para vocês. Eu fiz uma amostrinha usando uma linha, a agulha compatível é a 2,5 milímetros. Eu fiz 18 correntes, pulei 2 e comecei com pontos altos. O trabalho está todo bonitinho, usando a agulha recomendada, 2,5 milímetros. Daí eu fiz, usando a mesma linha, mesmo número de correntes, eu fiz usando a agulha 1,25 milímetros. E também tá certinho, tá vendo? Não tem nada de errado. O trabalho só fica mais encorpado, tá vendo que esse tá mais molinho e esse tá mais firme. Porque às vezes você quer o seu trabalho mais firme. Ou muitas vezes você quer ele mais maleável, mais molinho. E aí você pode usar uma agulha maior. Eu fiz com o mesmo número de correntes aqui, só que usei a agulha 5 milímetros, uma agulha bem maior do que a recomendada, e o trabalho não ficou nada de errado, ficou só mais molinho ainda, com a trama mais aberta. Gente, eu comentei que a única diferença é que com a agulha menor fica mais firme o trabalho e com a agulha maior ele fica mais maleável. Não é a única diferença, claro. A diferença é enorme no tamanho do trabalho. Quanto menor a agulha, menor fica o seu trabalho. Quanto maior a agulha, maior fica o trabalho. Então isso também é uma coisa que você tem que levar em consideração. Se você estiver fazendo um chale, por exemplo, que você começa na ponta e vai crescendo com aumentos, né? Aumentando o número de carreiras, se você usa uma agulha mais fininha para o seu trabalho ficar mais encorpado, você vai ter que fazer mais carreiras para alcançar o tamanho desejado. E o contrário com a trama mais aberta. Se você usa uma agulha maior, você vai precisar fazer menos carreiras para atingir o tamanho que você quer. Isso em relação a qualquer trabalho. Um jogo americano, se você usar uma agulha fininha, mais encorpado, você vai ter que fazer mais correntes para chegar no tamanho que você quer e mais carreiras para chegar no tamanho que você quer também, tá? Isso é muito importante. Tudo você tem que levar em consideração. Agora, em trabalhos redondos, isso é um pouco mais complicado, tá? Porque se você usa uma agulha menor, os pontos ficam mais apertadinhos, né? O trabalho vai ficar mais firme, mas fica tão apertadinho que o seu trabalho pode começar a emborcar. Aí não dá certo. Ou o contrário, se você usa uma agulha muito grande, a trama vai ficar mais aberta e o trabalho começa a embabadar. Então você tem que usar para o trabalho redondo a agulha ideal. E só mais uma dica, se o trabalho começar a embabadar, você muda para uma agulha menor e continua seu trabalho. E se o seu trabalho começar a querer emborcar, você muda para uma agulha um pouco maior. Isso normalmente funciona. Dependendo do ponto, você pode também fazer aumentos, se ele começar a emborcar,
ou diminuições se ele começar a embabadar. E um trabalho que não seja redondo, que seja quadrado, mas feito dessa forma que você começa no centro e vai crescendo, isso pode acontecer a partir de algumas carreiras do seu trabalho começar a embabadar se a agulha for muito grande ou emborcar se a agulha for muito pequena. Mas se o seu trabalho é um trabalho retangular, um jogo americano, uma toalha, uma cortina, uma almofada, você pode sim variar o tamanho da sua agulha. Então não se prenda muito a agulha recomendada, ela só te dá um norte, mas você pode sim mudar o tamanho da sua agulha, principalmente se o seu ponto for mais apertado, você aumenta o tamanho da sua agulha, e se ele for mais frouxo, você diminui o tamanho da sua agulha. E aquele detalhe que eu já falei, você quer sua trama mais aberta, seu trabalho mais molengo, mais frouxo, aumenta a agulha, que não vai ter problema nenhum, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Não deixe de se inscrever no canal, porque isso ajuda demais, dá um incentivo para a gente querer colocar cada vez mais conteúdo legal aqui para vocês. Beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, gente!